Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Frutas S.A. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências de mercado e inovações de manejo, nesse que é um dos segmentos mais importantes para o agronegócio brasileiro. E na edição de hoje, você vai conhecer uma fruta super saborosa, de características únicas e que proporciona diversos benefícios à saúde. O Araticum do Cerrado. E é claro, vamos saber também todas as dicas sobre como cultivar essa fruta na sua propriedade rural. O meu convidado para o programa de hoje é o pesquisador da Embrapa Cerrados, Felipe Ribeiro, ele que já vai aparecer com a gente aqui no nosso telão para participar dessa conversa. Felipe, seja muito bem-vindo com a gente aqui ao Frutas S.A., ao canal AgroMais. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer para a gente estar aqui na Embrapa, trazendo conceitos, conhecimentos científicos para que o produtor rural possa utilizar na propriedade dele. Muito bem, Felipe. Olha, a gente vai aqui ter a oportunidade de abordar e de explorar um pouquinho diversos aspectos sobre o Araticum. A gente vai poder falar da fruta, da árvore, de inovações de manejo, vai poder falar um pouquinho sobre questões de mercado, de potencial, né, para a produção, enfim. Vamos tentar abordar um pouquinho de tudo para quem está nos assistindo e que ainda não teve a oportunidade de conhecer o Araticum, para que passe a conhecê-lo então. E para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a fruta. Quero que você ajude a nossa audiência a entender o que é o Araticum. Quando o pessoal tiver a oportunidade de vir ao Cerrado, andar aqui no nosso bioma, quando ele olhar para alguma árvore, como ele vai perceber que aquela fruta é um Araticum? Quais são as principais características em termos ali de aparência? O Araticum, veja bem, assim como várias fruteiras nativas do Brasil, tem um nome indígena, né? É o Iraticum, né? O ti é fruta ou árvore, cum é aquela coisa daquela coloração queimada, né? E ira é árvore, né? O pau, que nem pau santo. Temos várias espécies no Brasil que chamam-se pau alguma coisa, né? Então o Araticum é bem o nome do Tupi-Guarani que representa essa situação. O Araticum é uma planta da família das anonáceas. Se a gente for pensar em termos da idade do planeta, é uma planta, uma espécie muito antiga, né? Então, o que a gente pensa que, na verdade, é um fruto, na verdade, é uma infrutescência. Cada gominho daquele do Araticum, que ele é um parente da fruta do conde, né? Ela tem gomos. Então, cada gominho daquele, na verdade, é um fruto, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso aí. Então, inclusive, nós temos uma sociedade aqui da Araticum, dos restauradores, né? Exatamente com essa ideia de juntar coisas, né? Ali o Araticum é um resultado de uma junção de vários frutos, né? Então, ele é muito saboroso quando você está no campo, no cerrado, né? Ele é uma planta típica aqui do cerrado, né? Vai um pouco na Caatinga, vai um pouco aqui no Pantanal também, mas ela é muito cheirosa, tem um odor característico, cheiro de Araticum. A gente sabe na época da frutificação, que é ali janeiro, fevereiro, março, né? Ela floresce quase do meio para o final da estação chuvosa que o Cerrado tem, e é um fruto muito saboroso, muito adocicado, né? Muito procurado pela fauna nativa, inclusive, né? Então, a recomendação que a gente dá, né, no caso do Araticum, é isso, é de quando você estiver for coletar as sementes, essa época, né, de coleta das sementes, acontecia isso no final de janeiro, fevereiro, março, e se basear, né, então, no cheiro, né, no seu odômetro aí, né, no odor, né, não fazendo uma piada aí com o veículo, né, de que você vai procurar o Araticum pelo cheiro. Ele é um fruto grande, pesa quase 2 quilos, né? E de um sabor característico, um sabor bem forte de Araticum. Agora, o Araticum, ele também é conhecido aqui no Cerrado por outros nomes ou em outras regiões do país por Sim. outros nomes, Felipe? Sim, ele tem vários nomes. O Araticum ele é chamado também de marolo, principalmente na região de Minas Gerais, é chamado de cabeça de negro, né? Ele tem esses nomes, né, pinha do cerrado, né, porque ele é um parente da pinha da fruta do conde, né?
da mesma família. Então, ele tem essa nomenclatura, mas o nome típico Araticum vem do Tupi-Guarani, exatamente por essa característica da árvore e do fruto grande e duro, né? E escuro, uma aparência meio de queimado, assim. Mas vale reforçar para a nossa audiência aí, para não fazer confusão, porque o araticum é diferente da graviola, diferente do fruto do conde. O pessoal às vezes acha que é tudo a mesma coisa, mas são frutas completamente, até similares de alguma maneira, mas ao mesmo tempo diferentes, né? São todos da mesma família. As anonáceas, né? São as anonas, ela tem aquela flor carnuda, né? Uma flor carnuda, polinizada por besouros. É importante entender isso, que a fauna nativa, que os besouros é que fazem essa polinização, né? E que ela se parece exatamente isso, porque todas elas são frutos compostos, né? Frutos tem cada gominho da graviola, da pinha, todos eles são da família das anonáceas, que é uma família muito antiga. Tá? E quando a gente fala sobre a árvore do araticum, quais são as características que conseguem fazer a gente identificar uma árvore de araticum? São árvores altas, geralmente de copas longas? Como é? Não, o araticum é uma árvore, assim, se você for falar em termos da fitossociologia, que é a distribuição dela dentro do cerrado, o cerrado tem cerca de 600, 700 árvores por hectare. Ou seja, o cerrado é um grande pomar, porque junto com o araticum cresce o piqui, cresce a mangaba, crescem o baru, são várias outras espécies fruteiras, né, que se distribuem como um grande pomar. Nós temos mais de 50 espécies fruteiras oriundas do cerrado, né? E o araticum, ela tem uma folha coriácea, inclusive ela é a nona crassiflora, de folha crassa, de folha grossa, né? Tem a própria nona coriácea, né? Então ela tem esse porte médio de 4 a 8 metros, porte favorável para você coleta dos frutos, né? Uma laranjeira, por exemplo, não pode ser uma árvore muito alta para você poder propícia exatamente para você fazer esse manejo dos frutos, né? Mas não produz tantos frutos quanto uma laranjeira, né? Ela produz aí cerca de 8, 10, 12 frutos por pé. É um fruto grande, né? Então a produção dela acontece porque não é uma árvore muito grande, não sustentaria. Você imagine, cada 2,5 kg cada fruto, né? Então você tem para uma árvore pequena, né? Ela não tem uma produção muito grande, mas os frutos são bem consumidos na beira de estrada. Você hoje tem a parte de plantio, vamos tocar nesse assunto, né? Eu vou falar aí como é que a gente coleta esses frutos maduros, né? Depois, para fazer produção de mudas, você tem que deixar essa semente em água para esfregar depois a polpa com a peneira, para retirar essa polpa, né? Quando você não está, ou separa essa polpa para consumo in natura, né? Separar as sementes e o truque, veja só, olha a beleza que a natureza tem para fazer a procriação, para fazer a propagação da anona. Ela fica no fim da estação chuvosa. O que acontece quando essa semente cai no chão no fim da estação chuvosa? Ela não vai ter condições ou tem dificuldades para ter água para germinar, porque o cerrado é típico por ter uma estação seca bem definida logo depois da estação chuvosa. São quase 6 meses de seca. Aqui em Brasília eu nem lembro qual foi a última vez que choveu, quer dizer, foi lá para final de maio, né? Então, essa semente ela tem uma dormência, é uma semente ortodoxa, né? Ela dura muito tempo, mas ela tem uma dormência, né? Então, para você fazer a germinação, é importante que você trate ela com ácido giberélico, isso é loja agrícola, de produtos agrícolas, tem ácido giberélico dissolvido em um pouquinho de álcool e água, por 48 horas você deixa lá para embeber. Uma coisa importante também é escarificar. Essa semente tem cerca de 1 centímetro de comprimento, 2 centímetros até de comprimento, né, por 1 centímetro de largura. Você fazer uma pequena escarificação para ajudar nesse embebimento. Então é fundamental para quem quer produzir mudas de araticum fazer esse tratamento, porque o que acontece? Como a semente é preparada para conviver
com uma estação seca, ela se dispersa no final da estação seca, ela tem uma dormência na semente. E para ajudar na quebra dessa dormência, então a gente usa esse ácido giberélico. Aproveitando aqui que o senhor entrou nessa questão do manejo, vou aproveitar para engatar aqui uma outra pergunta. Essa semeadura ali do Araticum é uma semeadura de característica, digamos assim, mais lenta, demora para germinar no solo? Existe essa característica? Eu estava lendo e tentando entender, vou aproveitar para passar essa pergunta para você. Isso. Tudo isso que você acabou de levantar é exatamente a preocupação que nós temos como gerentes da natureza, né? Quando a gente faz uma domesticação de uma espécie, entender em que ambiente que ela foi formada, em que ambiente que ela foi, que ela acontece naturalmente, e é um ambiente hostil, né? Você tem uma seca bastante grande. Então, o Araticum preparou uma forma de propagação que nós temos que entender, com um tempo de germinação lento, ele dura assim geralmente 4 semanas ou até mais, dependendo se você não trata com ácido giberélico, coleta essa semente no final de fevereiro, por exemplo, quando você teve o fruto lá, muitas vezes você estratifica, deixa no viveiro, estratificado com umidade, e essa muda só vai ser formada lá para no maio, junho, né, que é preparando essa muda para geralmente acontecer no ambiente natural lá para agosto, setembro, quando é que vai começar as chuvas, né? Então, a germinação, geralmente, usando essa estratégia, ela funciona aí de 50% a 80% das sementes que você tem, né? Ela tem algum ataque, porque assim como os besouros polinizam, eles também vão lá, muitas vezes a gente tem predação nessas sementes. Mas é fácil de identificar porque é a broca, né? Ela faz uma broca, faz um buraco bastante grande, então você identifica facilmente. E das sementes sadias, você tem uma germinação entre 50% e 80%, que a gente considera bastante boa para as sementes aí do cerrado. E você falou aí sobre um pouco dessas características de solo, né? Mas o que o produtor ele precisa levar em consideração também quando a gente fala em luminosidade nesse momento aí do plantio e, enfim, desse cuidado? Perfeito. Desse cuidado. Veja só, como eu contei para vocês, o Araticum é uma planta típica do cerrado, de uma savana, que é aquele tipo de vegetação que não é nem floresta, que não tem um sombreamento muito grande, e nem um campo, né, que é totalmente aberto com sol, a pleno sol, né? Então, o Araticum ele vive num ambiente híbrido aí, com um pequeno sombreamento. Então, ele é considerado uma espécie clímax desse ambiente, entendeu? Então, ela tem um crescimento lento, né? Ela vai produzir sombra, ela demora bastante para crescer. Quando a gente fala assim, em fase de dominância naquele ambiente, vai durar aí quase 10 a 20 anos. Alguém fala assim, não, mas eu gostaria de fazer um plantio que pudesse começar a produzir em 3, 4 anos, que essa muitas vezes é a preocupação do produtor. Infelizmente, para o Araticum, a gente ainda não tem uma domesticação que possa ter acelerado ou descobrir variedades que produzam mais rapidamente, né? Mas o solo, né, no caso do solo de viver, é um solo bem drenado, não pode ficar com muita umidade, não é um solo pesado que a gente fala, né, um solo leve, com um pouco mais de areia. Não tem muita preocupação, como ela convive com o cerrado, não é uma espécie de ambiente de muita fertilidade, né, um solo pouco fértil, ela tem uma resistência aí, uma certa resistência depois que ela fica adulta ao fogo. Então, quando você pega fogo no cerrado, não pode ser um fogo todo ano, né? Ela tem uma certa resistência por conta da cortiça que tem nessa árvore, e tem uma longevidade de quase 20 a 100 anos. É uma árvore de bastante durabilidade, entendeu? No ambiente que você plantou.
Uhum. Muito bem. Olha, a gente vai chamar aqui, ô Felipe, um rápido intervalo e aí a gente volta para poder conversar um pouquinho mais sobre essas técnicas de manejo e também sobre potenciais de mercado aí que de repente você enxerga para essa fruta aí, para o produtor que está nos assistindo e que pensa de repente em investir, tá bom? A gente volta já já com você, tá, Felipe? E a você que está em casa, é o tempo de buscar um cafezinho porque o nosso intervalo é bem rápido. Voltamos já já. Estamos de volta com o Frutas SA de hoje e o meu convidado é o Felipe Ribeiro, pesquisador da Embrapa Cerrados. A gente vai voltar a conversar um pouquinho aqui sobre o Araticum. Felipe, a gente estava falando ali no nosso primeiro bloco sobre as técnicas de manejo, né? E eu quero aproveitar agora para a nossa volta para te perguntar uma questão, para quem está nos assistindo também ficar sabendo. O Araticum é uma fruta do Cerrado, né? A gente pode dizer que é uma fruta nossa aqui, nativa, mas ela já tem se adaptado, ela se adapta bem a outras regiões ou, de fato, a recomendação de produção fica restrita mais a essa região do país? Eu recomendaria que, olha, veja, olha o tamanho do Cerrado. O Cerrado é um quarto do Brasil, então nós temos público bastante grande para consumir essa fruta, onde o Araticum é predominante, quer dizer, então nós temos aí o Cerrado, né? Nós temos Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Distrito Federal, quer dizer, nós temos um quarto do Brasil onde essa espécie, nós fizemos um levantamento, percorremos mais de 70 mil quilômetros para uma pergunta, quais são as espécies mais comuns dessa savana brasileira, né, do Cerrado, para que a gente pudesse entender que recomendação que nós vamos fazer, se nós precisamos aí fazer recomposição de reserva legal, se nós precisamos trazer espécies de potencial econômico para que o produtor possa realmente trazer recurso financeiro para ele aí. E o que a gente observou é que o Araticum é uma das 30... Olha, o Cerrado, quando a gente fala em termos de savana, ele tem mais de 1.000 espécies lenhosas, né? Só 35 espécies é que tem uma ampla distribuição, que sai lá desde São Paulo e vai até o Piauí, vai até lá em cima do Brasil. E o Araticum é uma dessas espécies, junto com o piqui também. Então, essas espécies são um presente que a natureza nos dá, no sentido de espécies adaptadas a solos bem drenados, ácidos e de baixa fertilidade natural, típicos do bioma cerrado, né? A importância da alimentação dessa espécie, para que esse público entenda, né? Ela é consumida in natura, ela pode ser utilizada aí com uma infinidade de produtos, porque como o sabor é bem forte, ela dá para suco, sorvete, geleia, quer dizer, ela tem uma condição de sabor, bolo, né? Para que seja uma importante fonte de renda para comunidades tradicionais, hoje, quando você fala de extrativismo, para agricultores familiares, quando você fala em um jardim ou um pomar de fundo de quintal, né? Sendo muito vendida ainda em feiras locais e regionais. O que eu quero destacar também é que esse produto ele é rico em carboidratos, fibras, vitaminas, né? Então, tudo isso daí ajuda nessa utilização da espécie falando da vitamina C, do complexo B, tudo isso aí é reconhecido pela literatura, né, como uma fonte de nutrientes e antioxidantes, estava quase esquecendo de falar isso aí, que é uma procura para quem gosta de produtos saudáveis, né, essa fonte do Araticum nessa situação. Ô Felipe, hoje aqui no Brasil, essa fruta ela é produzida predominantemente aí pela agricultura familiar, pequenos agricultores, ou existem grandes produtores já da fruta? Não, infelizmente, ela é ousada, ela infelizmente depende muito do extrativismo, ou seja, você precisa ter áreas naturais, você não tem um pomar de sementes, você depende de áreas naturais que estão desaparecendo cada vez mais.
essas áreas naturais estão nas reservas legais das propriedades. Por isso, a gente lançou um guia, eu posso até compartilhar com seus ouvintes, se quiser o link. Essa publicação está disponível aqui pela Embrapa. São 350 espécies de savana e de floresta do Cerrado que esse produtor pode utilizar como uso econômico e para recuperação de APP e reserva legal. Ali tem dados para todas essas espécies, incluindo o araticum, onde a gente fala da quebra de dormência dela, como é que a gente pode escarificar no lixamento, como é que eu faço a germinação, tem um detalhe sobre a repicagem, todas essas informações que o produtor precisa como dica para a recomposição de áreas degradadas, né, para a reserva legal e APP, e no caso o araticum é uma das espécies destaque, que a gente chama de carro-chefe para a recuperação de reserva legal no caso do Cerrado. Né? Então a gente fala ali da repicagem, o tamanho dessas mudas, são publicações que a Embrapa tem feito exatamente para ajudar o produtor nessa preocupação, porque ele não vai conseguir muito, às vezes é caro, porque uma muda de planta nativa, você pode chegar aí, no caso de pequi, até R$ 50 uma muda. Isso não sustenta um plantio, né? Então, muitas vezes o produtor tem ele mesmo colhido essas sementes e produzido essas mudas, né? A muda vai, por exemplo, para ela atingir 25 a 30 centímetros, ela vai levar de 6 meses a 1 ano, entendeu? Então demora. Então, para fazer esse plantio, para você ter segurança de que você tem um material saudável, né, produzido com qualidade, a gente empresta essa informação para o seu ouvinte, né, e também faz para fazer com que ele tenha uma solução de um produto muito saudável e com condições de gerar exatamente um plantio sustentável. A gente viu, né, nesses últimos anos uma ascensão, digamos assim, de alguns alimentos brasileiros nativos, como o açaí, o baru. Você acredita que a nossa fruta aqui, o araticum, ele tem potencial também para expandir, para ganhar mercado? Tem mercado consumidor para isso? Você acha que a gente pode seguir mais ou menos aí nesse trilho desses alimentos que eu citei, por exemplo? Olha, eu tenho certeza que essa seria uma oferta muito interessante, mas não podemos deixar isso para o acaso. Nós estamos trabalhando aí na COP30, né, com todos esse pacote tecnológico de oferta da biodiversidade nacional, para que a gente possa entender como esse mercado está distribuído hoje e como é que a gente pode, em termos de marketing, né, de distribuição, de programas como esse seu aqui, são fundamentais para que, para que o Brasil conheça o Brasil. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender, no caso do açaí, por exemplo, foi quase que um acidente. Né? O açaí foi distribuído, porque o consumo nacional e internacional é muito diferente daquele que temos lá na Amazônia. Lá ele é consumido salgado, como um alimento salgado. Essa coisa mais para o doce, né, com guaraná e etc., foi um produto que foi colocado acidentalmente por conta quase de uma novela, né, de que aí um jogador de futebol aí acabou consumindo, gostando, divulgando, e aí bombou, né, como a gente fala aí. Então, entender como é que o marketing poderia ajudar o Brasil, para os brasileiros, a gente está falando dessa proposta junto com a Confederação Nacional da Agricultura, fala exatamente como é que essa biodiversidade brasileira pode estar associada com a recomposição de reserva legal, das áreas de preservação permanente, para valorizar aquele produto natural que o Brasil tem e essa obrigação que o produtor rural tem no sentido de recuperar a APP e reserva legal, e que ele possa, inclusive, ser remunerado por essa ação de conservação que a legislação brasileira impõe a esse produtor rural. Então, seria uma parceria daquele conhecimento científico, disso que essa programação está oferecendo à sociedade brasileira, para que a gente possa entender como produzir mais com conservação da biodiversidade brasileira.
Pois é, não há ainda um mercado, digamos assim, consolidado, mas há um potencial muito grande para um processo de maior valorização da fruta, né? E para isso é preciso, de repente, uma organização maior, setorizada, para poder fazer um trabalho de valorização e levar a fruta para um outro patamar, então, né? Perfeito, porque se você também começa a consumir, como aconteceu de certa maneira com açaí, você começa a consumir extrativamente, você tem problemas lá, como aconteceu com o Trypanosoma cruzi, né? Você tem algumas doenças associadas com aquela cultura. Então, todo esse processo da cadeia produtiva de uma planta nativa tem que ser muito bem estruturada para você, de repente, todo mundo acha que aquilo virou uma fruta ouro, por exemplo, uma carro-chefe. Então, de repente, todo mundo sai para o mato, né? Sai para o campo e começa a procurar aquela fruta, e aí não sobra para recuperação daquela árvore na natureza, você perde muito material genético de qualidade, porque aquilo não foi feito uma seleção, a seleção, todo o material genético bom foi entregue para o consumidor final, que não sabe o que fazer com aquelas sementes, né? Joga fora, que é isso assim que a gente consome na cidade, né? Você não tem esse entendimento da cadeia da produção de cada uma dessas frutas. E é isso que nós estamos trabalhando em diferentes projetos aqui, na domesticação dessas espécies, para que nós possamos ter um pomar de sementes qualificado, né, com material genético de qualidade, para que a gente possa depois produzir mudas e assim fornecer para futuros produtores esse material genético que a gente precisa no caso das diferentes espécies nativas que a gente tem para o bioma cerrado, no caso de fruteiras, né, já que o programa está preocupado com essas frutas brasileiras, né, para que a sociedade possa, a partir da ciência, né, daquilo que nós qualificamos de resultados que temos na pesquisa, para que a sociedade possa aproveitar e ter um retorno econômico com essas espécies nativas. E o araticum certamente é uma dessas espécies. Muito bem, Felipe. Então fica a dica para o consumidor que está nos assistindo, que vale a pena consumir o araticum, uma série de benefícios à saúde, muito saboroso, doce, uma fruta muito aromática. E para o produtor que está nos assistindo, que de repente aí pensa em investir em alguma cultura diferente, está aí também um potencial que tem o araticum para ganhar mercado, um mercado consumidor muito promissor e justamente uma fruta, né, nativa do Cerrado que tem um potencial para ganhar muito espaço. Se a gente tivesse tempo, poderia destrinchar muito ainda sobre essa questão com você, mas o nosso tempo está encerrando, então já quero ir por aqui agradecendo demais a sua participação com a gente aqui, Felipe. Parabenizá-lo pelo trabalho realizado em cima dessa fruta, em cima de todo esse trabalho de pesquisa, trabalho de campo, enfim, essa e outras frutas aqui do nosso bioma do Cerrado, né? Então, muito obrigado pela participação com a gente hoje aqui, tá? Não, eu é que agradeço. Esse é um papel que a ciência tem e agradecemos a vocês aí por ajudar a gente a distribuir esse conhecimento que a gente está gerando aqui e lembrar que se a cana-de-açúcar tem um BRICS de entre quase 16, o araticum tem um BRICS, que é a qualidade do açúcar, de quase 25. Então, vamos usar essa biodiversidade e essa qualidade de frutas que o Brasil tem. É isso aí, Felipe. Obrigado, viu, mais uma vez e até a próxima. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia com a gente no Frutas S.A. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.